Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.7, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Suponha que 1 e 1 seja um ponto crítico de uma função f com derivadas de segunda ordem contínuas. Em cada caso, o que se pode dizer sobre f? Letra A. F de xx no ponto 1 e 1 é igual a 4. F de xy no ponto 1 e 1 é igual a 1. F de yy no ponto 1 e 1 é igual a 2. Bom, então temos aí derivadas de segunda ordem contínuas. Eles nos dão a segunda derivada em x, a derivada de y em relação a x e a derivada de y. Então, a partir das segundas derivadas, sendo contínuas, né, a gente faz o teste da segunda derivada, onde a gente calcula o determinante, né, num determinado ponto aí crítico de coordenadas A e B, que é igual a segunda derivada de x no ponto, que multiplica a segunda derivada em relação a y no ponto, menos a derivada cruzada de x em relação a y, ou y em relação a x, que tem o mesmo aí valor, no ponto A e B, sendo esse termo ao quadrado. Tá? Também podemos lembrar aí, né, para facilitar, o d como determinante, e escreveríamos aí segunda derivada de x, derivada de x depois em y, derivada aí de y depois em x, derivada de y, escrevendo como forma de determinante, a gente chega nessa equação, né? Mais aqui esse determinante, então temos segunda derivada de x, segunda derivada de y, menos, esses valores são iguais, escreve um termo só, x e y ao quadrado. Então, essa forma aí de lembrar. Então, se a gente aplicar aí pelos termos que a gente tem, a gente vai calcular e vamos classificá-la. E depois vamos falar das classificações. Então, vamos calcular aí o determinante para o ponto 1 e 1. Montar aqui como matriz. A gente vai pegar a segunda derivada em x, que o valor é 4. Aí pegar a derivada cruzada, que é 1. Então, aqui é 1 e aqui é 1. E a segunda derivada em y, aqui é 2. Então, a gente tem aí mais 4 vezes 2, que é 8, menos 1 vezes 1, menos aí 1. Então, a gente tem o determinante, que é igual a 7, ou seja, o determinante deu maior que 0. Quando o determinante dá maior que 0, a gente tem um ponto de máximo ou mínimo, tá? Então, sempre que o determinante d aí der igual a maior que 0, é máximo ou mínimo. Como que a gente avalia para se é máximo ou mínimo? A gente vai pegar a segunda derivada em x no ponto e a gente tem o valor aí que é igual a 4, ou seja, é maior que 0. Então, quando eu tiver a segunda derivada em x maior que 0, portanto, o ponto 1 e 1 é ponto de mínimo, tá? Se a segunda derivada de x for menor que 0, o ponto é de máximo. Então, temos a classificação aí do ponto da letra A em relação ao ponto 1 e 1, né, com esses valores de derivadas. Para a letra B, a gente vai calcular a mesma condição, determinante para o ponto 1 e 1. Aí ele nos dá aí a segunda derivada em x, que vale mais 4. Aí nos dá a derivada cruzada, que vale 3. 3, e a derivada em y, que 2. Então, a gente tem a determinante mais 4 vezes 2, 8, e menos vezes 3, menos 3 vezes 3, menos 9.
a gente tem aí 8 menos 9 menos 1. Agora o determinante deu menor que zero. Quando o determinante dá menor que zero, a gente vai chegar na conclusão, portanto, o ponto 1 e 1 é ponto de Cella, tá? Então, temos essa classificação aí para quando o determinante dá diretamente menor que zero. Então, essas são as classificações que a gente utiliza aí a partir do teste da segunda derivada. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!